Amém, amados, graça e paz, boa noite. Que bom poder estar na sua casa mais uma vez, no início de semana, levando a palavra de Deus, que é madura, que é salva, que cura, que liberta, que é bom para nós. Por quê? Porque é o Elixir. Ela traz uma graça inaudita, uma graça que a gente até desconhece. Podemos dizer que é um bálsamo, um refrigério. O salmista Davi, muitas vezes, ele fala: da onde virá o meu socorro? Puxa o fôlego, olha para o alto, meu socorro vem de ti, Senhor, né, que fez o céu e a terra. Eu entro na sua casa nessa noite para dizer que esse é o nosso Deus, é o nosso Pai. Ele traz para mim e para você essa significância, essa pureza, esse amor, essa fidelidade. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Pai, eu sou grato por essa noite, sou grato por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por esse dia 12. Muito obrigado pela tua graça em nós. Muito obrigado pelo teu amor em nós. Guarda agora cada vida, cada palavra que vai ser dita aqui. Guarda, Senhor, essa palavra para nós possamos meditar. Não só nesses 10, 15 minutos que falamos, mas que haja, Senhor, meditar dessa palavra em todos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar um texto aqui com vocês, um texto que está lá no Sermão da Montanha, Sermão da Montanha, onde Jesus leciona, Jesus ensina, Jesus pratica a palavra, Jesus se deixa esvaziar, Jesus ele começa ensinando, começa transpondo tudo aquilo que ele tem de essência do Pai, porque ele é o próprio Pai encarnado, e começa a colocar de certa forma bem em conta-gotas para aqueles que estavam ouvindo viessem a entender. Quantos de nós também lemos os sermões da montanha, o sermão da montanha, e às vezes nem compreende, não tem entendimento, não consegue discernir. Assim também era para aquele povo, muitos não conseguiam discernir. Então, Jesus, ele consegue colocar uma linguagem muito simples, muito da época, muito da região e muito daquilo que o povo vivia, praticava, seja no aspecto político, ético, geográfico, de comida. Ele mexia com aquilo que estava próximo dele. E ele quer nessa jornada que eu quero ler com vocês, que está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo de 7 a 12. É um versículo que a gente lê muito e às vezes nem entende, mas Jesus está lecionando aqui para mim e para você assim. Diz o texto assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem ou que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. E até domingo falei alguma coisa sobre isso, mas não trazendo para essa conotação. Então tem uma conotação muito tranquila aqui da gente entender, né? Essas três significâncias de pedir, buscar e achar, né? Essas três: pedir, dar-se-vos-á, e buscar e encontrareis, e batei, abrir-se-vos-á. Outras traduções dizem isso. O que significa isso, pastor? Significa que aqui o Senhor está querendo trazer eu e você para uma liga de intimidade com Ele, dizendo assim: olha, a humanidade ela é finita, ela não pode resolver os seus problemas, ela não consegue resolver os seus problemas. Agora eu, Jesus, eu posso resolver os seus problemas. Só que o que acontece? Nós, muitas vezes, pela pequenez que nós somos, pelas instruções que recebemos, muitas vezes nós entendemos que nós conseguimos resolver os nossos próprios problemas. Mas Jesus lecionando aqui, Jesus ensinando aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, essa questão de pedir, de abrir, de bater, tudo isso, se você vier a mim como o, o infinito,
como o independente, eu vou trazer todas essas respostas para vocês. Por quê? Porque ele demonstra assim, olha, eu conheço a sua natureza, ele conhece a minha natureza e ele conhece a sua natureza. É mesmo, pastor? E ele traz no texto o quanto ele conhece. Ele fala assim, olha, eu conheço a sua natureza, eu sei que vocês, mesmo tendo uma natureza ruim, se o filho pedir pão, você não vai dar uma pedra para o seu filho, mesmo tendo a sua natureza ruim. Agora imagina de mim, tudo aquilo que você pedir, eu vou te dar. Tudo aquilo que você buscar, você vai encontrar. E tudo aquilo que você bater, vai ser aberto para você. Mas assim, você pode perguntar, uai pastor, então tá fácil demais. Está fácil demais. E é fácil demais. Agora, precisa de quê para que tudo isso se mova na minha vida, se mova na sua vida? Existe uma expectativa, uma estratégia de Deus para que você aproxime dele. Porque muitas vezes, né, as pessoas falam assim, eu não vou pedir nada a Deus não, porque Ele sabe o que eu preciso. De fato, Ele sabe o que você precisa. Eu tenho vergonha de chegar a Deus porque eu estou tão cheio de pecado. Aí Satanás ele joga justamente isso, uma pitadinha de culpa para que você deixe de se relacionar com Deus. Ei, independente da situação que você está, Ele conhece a sua situação. Ele sabe quem é você. Muitas vezes você quer esconder de quem a sua situação. Então, nessa noite, ele está dizendo que existe uma forma de nós trabalharmos nas nossas ansiedades, nos nossos pedidos, das nossas preocupações, levar tudo a Ele. Mostrar tudo a Ele. Ser limpo diante dEle. Pedir. O que significa isso? Pedir, uma expressão que significa uma retórica que se vê no versículo 8, ressalta a estratégia de dependência. A primeira delas é pedir. Isso não significa que Deus não saiba o que nos convém, mas estabelece uma relação filial, mediante a qual sabemos que Ele está pronto para atender os nossos pedidos. Demonstra, por outro lado, que nenhuma restrição nos é imposta em relação a uma relação pessoal ao Pai. A qualquer momento, as portas do céu elas estão abertas para aqueles que confiadamente se achegaram ao trono da graça, onde encontram guarita para se resguardar sobre as asas, abaixo das asas do Altíssimo. Ou seja, existe uma expectativa de dependência, um amor filial, um amor de pai. Eu vou pedir e tenho certeza que vindo dele e indo para ele, ele vai me atender. Ele sabe disso. Ele sabe o que é melhor para nós. A segunda palavra é buscar. O segundo termo que expressa a estratégia de dependência é buscar. Esta ênfase procura assegurar que jamais seremos abandonados à própria sorte. As pessoas acham que Jesus esqueceu, Jesus abandonou, Jesus não olha mais, Jesus... Não, muito pelo contrário. Nós que muitas vezes, cometidos pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação, pela falta de perdão, por tudo que vivemos, pelos traumas, pelos medos, nós deixamos de se achegar a Deus. Mas Ele está prescrutando, Ele sabe. Agora, no momento que eu saio para buscar, Ele fala, se você me buscar, você vai me achar. Eita, olha que certeza fenomenal. Que certeza é essa? A certeza de Deus sair para buscar e de encontrar. Só Jesus pode nos dar essa certeza. Nenhum outro ser pode dar essa certeza. Nenhuma palavra minha, nenhuma palavra, só a vida dele, só a palavra dele, só essas verdades é que pode trazer paz, pode trazer o aconchego. Você está me ouvindo? É porque eu estou traduzindo a palavra para você. E isso, de certa forma, traz paz para você. Aqueles que dispõem a buscar o Senhor jamais se negará a atendê-los.
Não é preciso marcar audiência, esperar horas e horas na fila, enquanto outros estão sendo atendidos ou voltar outro dia porque o horário está cancelado. Com Jesus não é assim. Com Jesus não é assim. Ele te atende sempre. E outra, ele está sempre disponível. Agora mesmo temos liberdade e acesso ao Pai. Se essa palavra chegou para você, agora terminou a palavra, coloca para o Senhor aquilo que você está buscando nele. As respostas que muitas vezes o homem não te deu, mas que ele as tem para você. Então, essa é a segunda palavra. Foi o pedir, foi o buscar e agora o bater. A terceira expressão trata do mesmo princípio. Qual é o princípio, pastor? É o princípio da dependência divina. Eu preciso de Deus. Eu quero Deus. Eu amo a Deus. O meu coração é todo dele. Mas eu preciso bater. Essa sequência que temos é um recurso meio poético que determina a certeza da disponibilidade de Deus em nosso favor. De modo que, se estivermos dispostos a depender dele, nunca seremos decepcionados, mesmo que em alguns momentos tenhamos a impressão de que as coisas não saíram como nós desejávamos. É na nossa visão histórica e milenar, enquanto o Pai vê todo de uma vez só, o aparente fracasso de hoje é uma etapa de um processo vitorioso em Deus. Deus já determinou para aqueles que buscam o caminho da dependência divina. Então, se eu tenho essa certeza, que essa certeza foi colocada na palavra, ei, você pode pedir, ei, você pode buscar, ei, você pode bater, eu vou estar sempre pronto. Submeter-se à vontade de Deus é uma dependência divina. É o primeiro lugar. Tem como propósito levar o crente à consciência da sua relação com o Pai. Enquanto você não entender isso, que você é filho, enquanto você não declarar que o Senhor é o seu Pai, enquanto não houver essa dependência filial, as coisas não vão processar como devem ser processadas. Experimentar a bondade de Deus também é um processo da dependência divina. É permitir que o crente venha experimentar essa bondade. E como eu experimento isso? Andando com Jesus, para demonstrar que o Senhor tem te guardado, tem te resguardado até agora. Basta você ouvir essa palavra. Ele está te guardando para que essa palavra chegasse a você. E reconhecer, terceiro ponto, a paternidade de Deus. Que Deus é Pai, que Ele é o único que é independente. Ele é Ele. Nós dependemos de muitos fatores. Ele não depende de nada, porque Ele se faz. Ele é o eu sou. Você já imaginou você andar com esse eu sou? Você já imaginou ter como pai esse eu sou? A dependência de paternidade. É esse amor incomensurável que Ele tem comigo e com você. Pastor, e como extravasa isso? Quanto mais você se relaciona com Ele. Nós, né, temos aquela etapa de jovem que quer mandar, que quer fazer as coisas. Nós não. Quanto mais nós amadurecemos em idade e em responsabilidade, mais deve crescer em nós a dependência de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar um recado nessa noite. Faça uma coisa só. O que é, pastor? Dependa de Deus. Em que, pastor? Em quais situações? Em todas na sua vida. Amém? Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Você pode pedir. Você pode bater. Né? E o segundo ponto aqui, você pode buscar. Ele vai te atender. Você crê nisso? Então diga um amém bem alto aí. Deus te abençoe.